Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que neste domingo, preparado por Deus, você possa ser guiado, orientado e protegido pelo Espírito Santo. Que você possa ter um tempo agora de escola dominical proveitoso, que Deus possa falar verdades ao seu coração, que também, através da oração, nós possamos entregar a Ele tudo aquilo que tem incomodado nosso coração e pedindo perdão pelos nossos pecados, assim também pedindo para que Ele traga compreensão de tudo aquilo que for ensinado aqui neste tempo. Que seja um tempo abençoado para você e para toda a sua família. E falando em família, chame todos para perto, vamos participar todos juntos nesse momento, dessa escola dominical. Lembrando, que tivemos já a liberação do grupo de risco, já podem, eles não são proibidos mais de estarem na igreja, porém nós optamos, em voltar à escola dominical depois do dia 18. Até dia 18 ainda temos alguns compromissos, algumas coisas no domingo de manhã, então não teremos como voltar à escola dominical antes do dia 18. Porém, domingo depois, após o dia 18, nós retornaremos à escola dominical de forma presencial. Louvado seja o nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nesse tempo, Um tempo tão difícil, mas um tempo onde Deus tem nos abençoado demais, Nos cultos já podemos estar presencialmente, nos de quarta, de quarta-feira à noite, nos de domingo à noite. O culto de jovens retornou nessa sexta-feira. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é a mão de Deus agindo ao nosso favor. E sabendo que nós temos um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que tem cuidado de nós, eu te convido a orar a Ele neste momento. Onde quer que você esteja, você que está com a família em casa, ore. Tenha um tempo de oração, de agradecimento, de louvor a Deus. Talvez você esteja sozinho em algum lugar, trabalhando. Temos irmãos caminhoneiros que às vezes estão na estrada. Mas tenha um tempo agora de oração. Coloque seu coração diante de Deus e coloque com gratidão, agradecendo a Ele pela semana que se passou, por esse tempo de escola dominical preparado por Ele para ministrar aos nossos corações. Vamos orar, meus queridos? Querido Deus, nós queremos bendizer o Teu nome e adorar o Senhor por quem o Senhor é, Pai. Muito mais do que aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus abençoador, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, Pai. Um Deus que está acima de nós, mas mesmo assim reclina o seu ouvido para nos ouvir, para nos socorrer, Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel. O Deus que está sempre ao nosso lado durante essa caminhada cristã, que não é fácil, mas é uma caminhada prazerosa, porque mesmo em meio aos desafios, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Nós queremos te louvar, agradecer também por esse tempo de escola dominical, ainda de forma remota, mais um tempo onde o Senhor tem ministrado aos corações, Pai, as verdades que vêm da Tua palavra, Pai, as verdades Tuas, as nossas vidas, a vida da Tua igreja. Nós te louvamos por isso e pedimos, humildemente, abra as mentes, os corações essa manhã, traga compreensão de tudo aquilo que vai ser falado através da Tua palavra, Pai. Me usa como instrumento e fale aos corações de cada um dos irmãos, que a nossa igreja possa ser uma igreja abençoada, uma igreja que vive aquilo que tem aprendido e ouvido do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Que bom que nós temos esse tempo preparado por Deus para aprendermos mais da palavra dele. Então, para aqueles que têm acompanhado esses vídeos da escola dominical, semana passada terminamos uma série de estudos sobre o fruto do Espírito. Nós falamos da batalha entre carne e Espírito que existe em nós, porém aqueles que são guiados pelo Espírito, aquele que entrega a sua vida para ser guiado pela vontade de Deus através do Espírito Santo, é desenvolvido nele virtudes, que compõem o fruto do Espírito, ou seja, o fruto ele é composto de virtudes, que todas são importantes e todas precisam ser desenvolvidas na vida do cristão, na vida da igreja. Então, nós passamos alguns meses, acho que 2 meses, se não me engano, estudando essas virtudes. Porém, hoje, meus irmãos, eu queria começar uma nova série. Uma série que está baseada no texto. O texto base dessa série será Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Nós teremos um tempo onde nós estudaremos sobre a armadura de Deus.
E o que nós vemos de diferente aqui? Nós vamos ler o texto, mas antes da nossa batalha, né, aquela série era a batalha entre carne e espírito, ou seja, nós mesmos, nossa carne, nossa natureza contra o espírito, ou seja, aquela batalha que existe entre nós. Porém, agora nós estudaremos um outro tipo de batalha, uma batalha que tem um outro inimigo, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas antes de tudo, vamos ler o texto. Hoje nós vamos fazer uma introdução a esta série de estudo que nós teremos sobre a armadura de Deus. E a partir da semana que vem, domingo que vem, nós estudaremos cada parte dessa armadura, que compõe essa armadura, que constitui essa armadura, que são importantíssimas para nós enfrentarmos o nosso inimigo, Satanás, e termos a vitória certa. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto então? Então eu te convido a pegar sua Bíblia e abrir em Efésios capítulo 6, livro de Efésios capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 20, primeiramente. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido de tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Amém, meus irmãos? Esse é o texto base, nós estudaremos durante essas próximas semanas, né? Talvez vai um pouco mais de um mês aí pela frente. Então fica o convite já, né, para você que vai começar hoje, a introdução. Hoje nós teremos apenas uma introdução, não adentraremos de fato a estudar cada parte dessa armadura, mas isso acontecerá a partir da semana que vem. Então fica o convite, mande, né, o link para as pessoas que você conhece, para acompanharem também. Já mando de hoje, né, porque como a introdução é uma base que a pessoa talvez precise para entender o resto do estudo. Então a série ela é assim, né? Ela é constituída de uma sequência, né? Onde o primeiro, né, ou seja, a primeira pregação, o primeiro estudo é a base, né? E como estará gravado, né, salvo esse vídeo no YouTube, a pessoa, né, a qual você convidar, talvez não hoje, mas qualquer outro dia, ela terá acesso a esse conteúdo. Tá bom, meus irmãos? E a partir do dia 18, né, depois do dia 18, eu não me lembro qual vai ser a data exatamente, mas é o próximo domingo depois do dia 18, nós continuaremos esse estudo de forma presencial. Aí já não será mais gravado. Aí a chance de você chamar essa pessoa que começou, né, a participar presencialmente conosco. Tá bom, meus irmãos? Então hoje nós vamos nos fixar no versículo 10 ao 13, que será a introdução. E diz assim, vou ler de novo, né, para você fixar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então, meus irmãos,
Aqui, basicamente, nós estamos falando de guerra, de uma batalha. Nós estamos falando de uma guerra com um inimigo. Nós temos um inimigo, que é o próprio Satanás. Mas, olhando, para a nossa vida, para a humanidade, nós vemos que a humanidade já passou por várias guerras, por várias batalhas sangrentas, causadoras de milhares e milhares de mortos. Durante toda a história, se você for ler o livro de histórias, você vai ver que existiram batalhas grandes, onde várias pessoas morreram, tanto soldados quanto civis, pessoas que não estavam guerreando diretamente. E o último exemplo que nós temos são as últimas duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde deixou um rastro de terror no mundo e também na mente da humanidade. A humanidade ficou marcada por essas duas guerras, onde lugares foram devastados, destruídos, pessoas, milhares e milhares de pessoas mortas. Famílias que sentem o reflexo dessas guerras até hoje, na sua geração próxima. Porém, meus irmãos, nós sabemos que além de terem sido batalhas terríveis, essa batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia é uma batalha muito pior, que é a batalha espiritual que nós enfrentamos com o próprio Satanás, o nosso inimigo, aquele que é o inimigo das nossas almas. Nós vemos que nessas guerras muitas mortes físicas aconteceram, porém Satanás, ele vem para tentar nos matar, mas de forma espiritual, meus irmãos. Então por isso que eu digo que essa batalha que nós enfrentamos dia a dia é muito pior do que todas essas batalhas, porque Satanás ele quer guerrear contra o que nós temos de mais importante, que é a nossa alma, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos leva a nos achegarmos a Deus, a vivermos uma vida plena. E ele está contra nós e ele guerreia contra nós todos os dias. Então nós vemos nesse texto, que Paulo ele cita Satanás como sendo nosso inimigo. E o que é o objetivo de Satanás, através dessa guerra, dessa batalha contra nós? Não somente Satanás, mas como o texto disse, todos os seus demônios, ou seja, uma legião de demônios estão contra nós todos os dias. E o que ele tem levado o cristão e a igreja a viverem? Eles nos tentam todos os dias, tanto o cristão como toda a igreja, a viverem uma vida de pecado, meus irmãos. O pecado está sempre diante de nós, a tentação está sempre diante de nós. Satanás ele nos ataca através de tentações que muitas vezes nos levam a pecar. Então nós pecamos porque somos atingidos diretamente pela tentação de Satanás e de seus demônios. Isso traz um desacordo com a vontade de Deus. Quando nós não resistimos às tentações e caímos em pecado, nós entramos em desacordo com a vontade de Deus, ou seja, nós não estamos vivendo mais a vontade de Deus. Essa é a batalha que acontece. Isso, quando a gente vive essa vida de pecado, em desacordo com a vontade de Deus, isso nos leva a ter um relacionamento raso com Deus. Às vezes a gente até está na igreja, está frequentando a igreja, às vezes até tem um tempo de devocional, mas sabe aquela coisa rasa, aquilo que não tem profundidade, aquilo que a gente faz, mas já virou algo mecânico? Esse é o grande risco, é isso que Satanás tem tentado, meus irmãos. Tentado fazer com que nós tenhamos um relacionamento raso, superficial com o nosso Deus. Porque ele sabe que se ele não investir, nosso Deus ele vai nos atrair de tal forma que nós vamos viver próximos dele. E é isso, e ele faz isso para nos enfraquecer espiritualmente. Essa batalha, esses dardos malignos, ele lança para que a gente tenha um enfraquecimento espiritual. Dessa forma, ele vai fazer com que nós nos distanciemos do nosso Deus. O objetivo principal de Satanás é que o ser humano viva longe de Deus, da forma que ele vive. É isso que Satanás quer. Por isso que ele nos tenta, por isso que ele prega essa batalha terrível contra a nossa alma todos os dias, meus irmãos. Essa batalha não aconteceu um dia, não vai acontecer um dia, ela está acontecendo, ela acontece todos os dias, a todo momento na nossa vida. Mas esse texto é maravilhoso, meus irmãos, porque Paulo, falando da igreja de Éfeso, e Paulo que traz lições maravilhosas, que nos dão força e nos ajudam a enfrentar Satanás e vencermos essa batalha. E a primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, Paulo aqui ele está nos considerando como soldados. E nós sabemos que para uma guerra é necessário força e poder, ou seja, aquele que tem força ou mais força e poder, ele ganha.
Ele é vitorioso na batalha. Então, a primeira lição que eu vejo aqui, Jesus, meus irmãos, Paulo está dizendo que Jesus é a nossa fonte de força e poder. Olha para o versículo 9, o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma batalha, e a batalha é vencida por aquele que é mais forte e mais poderoso. Porém, nós não somos fortes e poderosos, meus irmãos. Se fosse depender somente de nós, nós perderíamos essa batalha. Porém, ele indica aqui que existe uma fonte de força e de poder, e é o próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, Paulo diz que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa força e Ele é poderoso. E por isso nós temos oportunidade de vencer essa batalha contra Satanás, essa batalha contra a nossa alma, meus irmãos. Não porque a gente é forte ou a gente tem poder, mas porque o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. E Ele é a nossa fonte, é nele que nós conseguimos essa força e esse poder, que não vem de nós, mas vem diretamente do trono de Deus para a nossa vida. No Salmo 62, 11, Davi expõe esse poder de Deus. Ele diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Ou seja, meus irmãos, o que Davi está dizendo, o que Paulo também está dizendo aqui, nós não somos fortes, nós somos fracos. O ser humano, ele é fraco, e por isso que ele peca, e por isso que ele muitas vezes é atingido por Satanás, e ele sente o golpe, e ele acaba se enfraquecendo espiritualmente, se afasta de Deus. Porém, nós seguimos a um Deus que é forte e poderoso. Ele sim é muito mais forte, infinitamente mais forte que Satanás, que tem guerreado contra nós, e muito mais forte do que todos os ataques de Satanás contra nós, meus irmãos. Nosso Deus é a nossa fonte de poder e de força, que nós possamos buscar essa força em Deus, que nós busquemos esse poder para ganhar essa batalha, para vencermos essa batalha em Deus, meus irmãos, porque Ele é a nossa fonte. E eu vejo aqui, meus irmãos, outra lição valorosa, além dessa, que é uma lição maravilhosa. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus é o nosso comandante. O que Paulo está querendo dizer aqui para essa igreja e para nós hoje, nós fazemos parte de um exército. Porque quando lembra-se de batalha, nós lembramos também que existe exército, né, de um lado e do outro. E nós estamos vivendo isso. Então, o que Paulo está querendo colocar na mente da igreja de Éfeso e na nossa hoje, é que nós somos soldados, meus irmãos. Nós estamos em batalha, nós somos os soldados. Porém, o que nos conforta é que o nosso comandante é Jesus Cristo. Jesus está conosco nessa batalha, Ele é o nosso líder, Ele é aquele que vai à frente da batalha. O comandante é aquele que vai à frente, é aquele que puxa o batalhão. E nós temos isso, meus irmãos, por isso que nós temos esperança de vencermos essa batalha contra a nossa alma. Essa batalha que Satanás tem travado contra nós, porque nós temos Jesus conosco, meus irmãos. E para quem talvez não entende muito de guerra ou de batalhas, o comandante, ele é essencial para um exército. Sem um comandante, o exército está sujeito a ser derrotado e a ser humilhado. O comandante é aquele que vai à frente, que puxa, que anima, que traz esperança para o seu exército. O comandante é aquele que pensa nas estratégias, ou seja, aquele que pensa, raciocina a forma melhor de nós atacarmos o exército inimigo e vencermos. Nosso comandante Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que nos traz estratégia, aquele que nos dá clareza na nossa mente, traz clareza para nós vencermos a batalha contra Satanás. Nós vemos também que o comandante é aquele que guia os seus soldados, ou seja, é aquele que vai à frente, mostrando o caminho que eles devem seguir, um caminho o qual ele sabe que vai ser seguro, um caminho que será o melhor para enfrentar o exército inimigo. Nós temos isso, meus irmãos, em Jesus Cristo, nosso comandante. Somos sim soldados, mas temos Ele como nosso comandante maravilhoso, poderoso, nosso Deus que nos salvou, meus irmãos. E o comandante é o mesmo que zela em proteger a vida dos soldados. Se existe alguém que zela pela vida dos seus soldados, é o comandante. E o comandante é aquele que protege. Por isso que em suas estratégias, em todos até os ataques
que ele planeja, ele zela primeiramente não em acabar com o exército inimigo, mas primeiramente proteger o seu exército. Porque ele sabe que o exército ele precisa estar vivo, intacto. E é isso que Jesus tem feito com nós, meus irmãos. Ele é o nosso comandante, ele está à frente dessa batalha, e não somente à frente, o comandante é aquele que está junto do seu exército. E nós temos um Deus, o próprio Jesus Cristo, que é o nosso comandante, que está conosco, nos dando força, nos dando estratégias para vencer o nosso inimigo, Satanás. É aquele que está zelando pela nossa vida, nos protegendo, meus irmãos, em meio a essa batalha. Nós vemos que Jesus é aquele que está à frente. Então, com ele, meus irmãos, um exército que tem Jesus como seu comandante, é um exército que pode ter a certeza de que a vitória é certa. Essa vitória, essa batalha, meus irmãos, já tem o vencedor, e é Jesus Cristo, e ele é o nosso comandante. Então tenha certeza que essa vitória na sua vida contra Satanás já é certa. Não é uma incerteza, não é uma tentativa, é algo que já está concretizado. Naquela cruz, Jesus Cristo venceu o pecado, venceu Satanás, meus irmãos. Por isso nós temos esperança. Porém, nós temos que ter um foco de quem realmente é o nosso inimigo. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás, ele é astuto. Ele é o nosso inimigo e ele distorce a nossa visão de quem realmente é o nosso inimigo. Ao invés de muitas vezes nós pensarmos que ele é o nosso inimigo, nós erramos o foco. E é isso que mais uma lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos. Nosso inimigo não é o ser humano, não é o homem, não são pessoas. Nosso inimigo é Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo deixa claro aqui, meus irmãos. No versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o que normalmente, meus irmãos, a gente coloca como inimigo diante de nós? São as pessoas. Muitas vezes nós temos guerreado, passando a vida guerreando, sabe contra quem? Contra pessoas. Mas o texto diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Ou seja, não são contra pessoas, mas sim contra Satanás. E eu falo isso por quê? Porque Satanás ele é tão astuto que ele usa pessoas para nos ferir. Aqui o texto diz que Satanás ele lança dardos, né? Ele prepara ciladas para nós, para nos atingir. E um desses dardos e dessas ciladas ele faz através de pessoas, meus irmãos. Por isso que muitas vezes nós guerreamos contra pessoas ao invés de guerrear contra Satanás. E eu trouxe uma vez um exemplo na igreja, eu acho que os irmãos talvez lembram. Eu vejo esse texto como Satanás sendo um arqueiro, ou seja, aquele que lança flechas. E eu vejo que pessoas são as flechas lançadas por Satanás, ou seja, os dardos inflamados para tentar nos atingir. Então, meus irmãos, se a gente olhar para isso, quem realmente, é lógico, nós somos feridos pelas flechas, mas quem é o causador desse ferimento? Quem lança essas flechas? É o arqueiro. Então, meus irmãos, atrás dessa flecha que nos atinge, existe alguém que tem lançado essas flechas, que é Satanás. Então, meus irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. Eu não sei o que as pessoas têm feito contra você, o que têm falado de você, pessoas têm fofocado, têm trazido discórdia na sua vida, na sua família. Não importa, a sua luta não é contra ela. Coloque isso na sua mente. A nossa luta não é contra pessoas. Nosso inimigo não é o ser humano, mas é Satanás, meus irmãos. Essas pessoas são somente flechas lançadas. É lógico, a flecha, quando ela atinge o corpo, ela machuca, e a gente acha que ela é realmente a causadora de todo o nosso sofrimento. Mas na verdade, quem causou o sofrimento não é a flecha que está afincada no nosso corpo, mas quem lançou essa flecha. Esse é o nosso inimigo, e é contra ele que nós temos que guerrear. Então, meus irmãos, nós vemos que se a gente continuar vivendo essa batalha contra pessoas, Satanás continuará lançando dardos contra nós, continuará lançando enquanto a gente estiver focado, a gente estiver errado o nosso foco em quem é o nosso inimigo e fixar nosso olhar em pessoas, ele continuará agindo na nossa vida. Contra essas pessoas, o que a gente tem que fazer? Suportar. Essas flechas que estão nos atingindo, que são pessoas, o que a gente deve fazer não é guerrear contra elas, é suportá-las, é perdoá-las e é amá-las. O que Jesus disse? Amai o seu inimigo. E o nosso inimigo aqui, nesse caso, são essas pessoas
que são usadas por Satanás, que é o nosso inimigo maior. Então, mude aquilo que você tem feito. Não guerreie contra pessoas, mas sim contra Satanás. Se alguém te fizer mal, se alguém falar de você, não vai lá e tire satisfações com ela, mas ore, entregue a vida dela para Deus. Entregue a vida dela e ore pedindo proteção de Deus contra os ataques de Satanás na sua vida, meus irmãos. Você pode ter certeza que isso vai dar certo. Você pode ter certeza que essas pessoas não vão mais te incomodar, porque você estará protegido pelo próprio Deus. E eu vejo, meus irmãos, que a última lição que nós vemos nessa primeira parte, nessa introdução, é que Deus providenciou uma proteção contra esses ataques malignos. Deus, ele preparou já ele providenciou uma proteção para nós. Nós não estamos totalmente desprotegidos, nós temos uma proteção. E ele coloca como sendo uma armadura, tanto no versículo 11 como no versículo 13, nós vemos: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido de tudo, permanecer inabaláveis. Essa armadura serve para quê, meus irmãos? Para nos proteger, para proteger a nossa alma, para nos tornar inabaláveis, ou seja, esses ataques não vão nos afligir mais. Com essa armadura, nós seremos protegidos desses ataques, muitas vezes através de pessoas. São flechas lançadas por Satanás. E por que Paulo está dizendo sobre a armadura, meus irmãos? Porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma. E com certeza, ele observou ali os soldados romanos que andavam para um lado e para o outro, com as suas armaduras. E Paulo começou a refletir da importância da armadura para o soldado, para aqueles soldados. Ele viu como ela é essencial para eles. O soldado, ele precisa, é algo essencial para ele, a armadura. Ter a armadura significava ter uma chance de sobreviver a uma batalha, porque ela traz proteção, meus irmãos. A armadura, ela traz proteção. Então Paulo, olhando para aquilo e olhando para a nossa vida espiritual, Paulo refletiu sobre isso. A armadura é aquela que é essencial para o soldado, porque ela nos dá a chance de sobreviver numa batalha. Se você for para uma batalha sem armadura, com certeza você vai morrer. Você não vai sobreviver, porque ela é nossa proteção. A armadura é um sinal de proteção, é também um sinal de que a pessoa pertence a um exército. A armadura, no nosso caso, a armadura de Deus, nos mostra para todos aqueles que estão ao nosso redor, inclusive para Satanás, que nós pertencemos a um exército comandado pelo Deus vivo, o Senhor dos exércitos. É um sinal de que você faz parte de um exército, meu irmão. E a armadura também significa que você está pronto para uma guerra. Aquele que está sem essa armadura, ele não está pronto para uma guerra. Agora, aquele que está revestido com essa armadura santa, maravilhosa, dada por Deus, ele está pronto para uma guerra. Então, meu irmão, se você realmente sente que você precisa dessa armadura, você sabe, não somente sente que precisa, mas você precisa dessa armadura para você guerrear contra Satanás. Então, você precisa aprender o que cada parte dessa armadura significa para a sua vida. É lógico, nós não estamos colocando uma armadura física, mas uma armadura espiritual. E nós precisamos entender o que é essa armadura, a importância dela. Nós já introduzimos hoje a importância dela para a vida do cristão, para essa batalha constante. E o que significa cada parte dessa armadura, o que você vai precisar colocar para você estar realmente protegido e pronto, não somente para se defender, meus irmãos, mas para atacar Satanás e sua legião. Porque as portas do inferno é que não prevalecerão contra a igreja, não é o contrário. Não é a igreja que está recuada sendo atacada por Satanás, mas a igreja é aquela que ataca. Então nossa armadura não é somente para nos proteger, mas também para atacar, meus irmãos. Atacar Satanás e toda a sua legião de demônios. A igreja é aquela que foi chamada para entrar em lugares onde Satanás tem dominado, meus irmãos. É nós que vamos entrar e tirar o domínio de Satanás sobre vidas, sobre lugares. Começando aqui pelo Charquinho, meus irmãos, nós temos um bairro que tem o histórico de ser muito violento, de ser um bairro que vive longe de Deus. Nós temos essa obrigação de revestir essa armadura para nos proteger, sim, dos ataques de Satanás, mas também para estarmos preparados para avançar, meus irmãos, como o exército de Cristo, comandados por Ele, para levar salvação a essas pessoas que estão sendo dominadas e algemadas por Satanás, meus irmãos. Então fica aqui, meus irmãos, o convite para você. E vai lendo esse texto, já vai pensando, já vai deixando Deus falar no seu coração. Não espere somente nos domingos para você estudá-lo,
Mas nós temos hoje a introdução, então, de que Jesus é a nossa força, é nosso poder, Ele é a nossa fonte de força e poder. E nós temos também a certeza de que Ele é o nosso comandante, que está conosco, que vai à frente. Então a batalha já é certa, a vitória é certa. Nosso inimigo não é ser humano, não são pessoas, mas sim Satanás. E Deus providenciou a proteção contra esse ataque, é a própria armadura dele. Então, meus irmãos, sem essa armadura nós não podemos ir à batalha, e sem essa armadura nós seremos derrotados. Então, a partir da semana que vem nós vamos estudar, e vá se preparando para isso. Nós precisamos dessa armadura para guerrearmos e para termos essa vitória certa contra Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor falou no nosso coração. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família que se reuniu para assistir esse tempo, para louvar, para engrandecer o Teu nome, para aprender mais a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a focarmos o nosso olhar, Pai, em quem realmente é o nosso inimigo, é Satanás, não em pessoas. Nos ajude, transforme nosso coração, nossa mente e nos revista com toda essa armadura santa, para que possamos estar protegidos dos ataques de Satanás, mas também que possamos estar preparados para atacar e avançar e tirar o domínio dele sobre vidas, sobre famílias que tanto precisam ser libertas, Pai. Nós te louvamos e agradecemos o Teu nome, pelo Teu cuidado e por Senhor ter falado conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, você tenha um domingo abençoado, vá refletindo sobre essa palavra e te esperamos logo mais à noite no culto presencial, todos estão convidados para estarmos juntos novamente hoje à noite no culto. Que Deus os abençoe, os proteja e continue falando no seu coração durante todo esse dia. Fiquem na paz e um grande abraço a todos.